Fala galera, eu sou Duda. Eu sou a Alicia E eu sou Bruna. e nós somos o Pode Ui. A gente vai falar um pouco nesse episódio sobre a importância da leitura e algumas influências. Vocês sabiam que 52% da população brasileira lê em livros aqui? E o Brasil perde 4,6 milhões de leitores a cada 4 anos. Bom, a gente também tem a estatística que é 66,3 leitores brasileiros, enfim. Eles não leem textos com mais de 10 páginas. Problema. É um Muito problema. problema. Muito problema. Imagina ler a redação do Enem lá, os textão tudinho pra Passou pessoa de ler. duas linhas, Eu não leio. Não pode, né? Complicado. A gente entra sobre a informação da nossa geração, que ela, coincidentemente, é a que mais lê no mundo inteiro. Entendeu? Na história do mundo, a gente é o que mais lê, porque a gente tá sempre em contato com rede social, WhatsApp. Porém, a gente não é uma geração que lê muitos livros. Isso é uma problemática, porque isso vai influenciar na nossa escrita, vai influenciar no nosso vocabulário, e isso Compreensão de texto. sim, exatamente. Interpretação. É péssimo. O que é péssimo para escrever redação, querer explicar coisas, e aí a gente entra na importância da leitura. Não é verdade? Exato. Porque a gente está sendo bombardeado de informações o tempo todo. Tudo é informação. Então, a partir do momento que a gente começa a compreender e a levar aquilo como importante para a gente selecionar textos, a gente acaba criando um repertório para muitas coisas. Aí vem também aquele negócio de tipo, as pessoas, os jovens de hoje em dia só leem só as enquetes das notícias e não entram pra ler Isso. realmente o que tá escrito ali na notícia, entendeu? Só fica lendo, aconteceu tal coisa, mas não entra, não pesquisa a fundo sobre aquilo. Também é outra problemática, né? O que é uma problemática do site de fofoca. Sim. Porque eles botam bem pequenininho o texto e a notícia é rasa. Não tem informação. Eles geralmente botam aquela enquete ali pra chamar a sua atenção e muitas vezes é errônea, é Exato. errada. E quando você vai ler a notícia, não tem nada a ver o que Pois botaram é. na manchete, tá entendendo? Frequentemente isso tá acontecendo no Brasil e no mundo. No mundo Exato. total. Inteiro. E aí, é tipo assim, a gente já entra em outra parte que a gente sabe que a nossa sociedade é a que mais tem contato com rede social, que é a mais informada, inclusive, mas a gente também tem conhecimento que nesse meio entra as influências de livros, para as influências que nos favorecem a leitura. Porém, as pessoas geralmente não procuram muito, mas existe. E é um grande grupo. A gente entra, por exemplo, no TikTok, temos o BookTok, né? Que é só uma hashtag ali de influências. E é um tão grupo ali. reservado, querendo ou não, porque as pessoas que não seguem aquela hashtag ou que não acompanham as leituras de hoje em dia, elas não ficam interessadas por aquilo. Mas às vezes um vídeo ou outro acaba escapando na timeline dessa pessoa e ela acaba se interessando e vai ler, vai pesquisar. Isso é muito importante hoje em dia, porque a gente é uma sociedade influenciável. Então, tudo na internet a gente vai querer olhar, vai querer ver. Então, é muito importante essa influência. Sim. Isso acontece muito comigo quando eu tô no TikTok, no Instagram, eu vejo uma frase de livro, eu leio o livro todo por causa dessa frase. por causa de uma Nossa, frase. sim. Eu já li Aconteceu uma frase. tanto. Eu tava lendo eu li uma saga toda por causa de uma frase. De uma frase. Caramba. Não, e o pior que eu odeio no BookTok é quando o autor, ele coloca lá a frase muito boa e aí você vai pesquisar o nome do livro, não tem o nome do livro. Sim, Nossa. Você fica meia hora procurando o nome do livro. Eles fazem isso pra ganhar hype e as pessoas ficarem comentando. Qual é o nome, qual é o nome, qual é o nome? Aí eu desisto, eu tento logo no Google, entendeu? Ando logo. É horrível. Eu já tentei procurar em livrarias também o livro. Tipo, eu tô começando meu hábito de leitura agora, né? Aí eu tenho até uma listinha enorme de livros pra eu ler. Infinita. Infinita. Enormes, de vários livros que eu procurei, né, na timeline lá, de livros. E apareceu um muito bom. Só que eu tô procurando e não acho. Eu esqueci o nome dele agora. Mas é sobre um romance super fofo. Sabe aqueles... Hate to Lovers? Hate to Lovers. Hate to Lovers, sabe? É. Eu tava procurando muito esse livro, só que eu não encontrei em lugar nenhum. Qual é a também. história? Era sobre uma menina
que ela tem a fama na faculdade de ser uma pessoa chata, ridícula, e entra um novato lá que ele tem problema auditivo, ele é surdo. Aí eles se encontram e eles ficam se xingando em libras. Aí começa o romance super Caramba. Eu acho que fofo. eu já ouvi falar Eu já desse. ouvi, só que eu esqueci o nome É e bom não consegui pra encontrar. inclusão, né? Porque a gente não Sim. vê muitos livros com com esses tópicos. Pois é. Com esses tópicos Ah, eu achei tão Exatamente. fofo, eu queria muito ler, mas eu... E até, tipo assim, livro de romance ou de fantasia, tudo que você pegar sempre vai ter uma crítica que a gente pode botar em redação. Verdade, É verdade. verdade. Inclusive, Olha a eu vou crítica. dizer logo essa frase que é: tudo que é olhado com olhar crítico vira repertório. Verdade. Exatamente. É minha E tem frase vários padrão. exemplos também no outro episódio que a gente fez sobre o feminismo, tá? Tem várias coisas, várias coisas repertórios, mesmo. Muitos. Uhum. Exatamente. Ai, tipo assim, por exemplo, comigo, eu comecei a ter contato com a leitura desde criancinha. Minha mãe lia livros pra mim e tal. Eu não sabia ler, mas tentava repetir a história de tanto escutar, tanto escutar. É. Acho que o primeiro livro, assim, que eu tive mais contato foi A Casa Sonolenta. Vocês já leram? Não. Que é tipo, era uma ouvi casa falar. Também não. sonolenta, aí tinha uma velhinha sonolenta, depois tinha um gato sonolento, aí todo mundo dormia, aí no final tinha uma pulga, que ela não dorme, essa pulga, aí ela acorda todo mundo da casa. É tipo um ciclo, né? É, o ciclo é muito boazinha essa história. Aí depois eu fui crescendo, fui tendo contato com outros livros e quando eu era, acho que eu era do 5º ano mais ou menos, eu tinha contato com a biblioteca. Então, acho que toda semana eu pegava uns 2 livros, eu li vários livros nesse ano. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui tendo mais contato. Passei um tempo sem ler, mas graças às redes sociais que me influenciaram a voltar à leitura. E eu comecei com romance e não parei mais. A gente tem também as influências dos pais, né? Porque você tem seu primeiro contato, eu também tive meu primeiro contato, por causa da minha mãe. Então, os pais, eles também influenciam muito. Até porque a gente convive com eles o dia todo. E aí a gente acaba pegando algumas manias deles, por exemplo. Pronto, é tipo o meu caso. Meus pais, eles estão começando a criar esse hábito de leitura também agora. Aí tá sendo um choque, mais ou menos, porque eles não tinham esse costume antes. Então a gente tá tentando muito ter esse hábito agora. Não tá sendo fácil, porque de vez em quando esta benção aqui aparece. E quando eu digo essa benção, que eu sei que a gente lê por ele várias notícias, mas por meio de redes sociais que tem essas notícias fracas, né? Aí fica aquela preguiça de ler, sabe? Uhum. Aí implica um pouquinho. Mas a gente tá tentando e tá... tem Querendo a ou não, influência. Atrapalha um pouco. Muito. Atrapalha um na pouco, verdade. porque te distrai. É aquela questão da timeline infinita, É, da meu dopamina. Aí, tipo assim, muitas coisas. A gente entra nesse contexto que eu falei de primeiro. A gente é a geração que mais lê. Só que a gente é bombardeado de tanta dopamina, de tanto textinho pequeno, que quando aparece um textão, a gente não quer ler. Aí Tá tem negócio de entendendo? novo. Mais de 2 linhas eu não leio. Não É um leio. exemplo, as provas de hoje em dia, elas Sim. botam muito texto na área de humanas, por exemplo. E aí as pessoas ficam cansadas, tanto que fazer prova na sociedade atual, principalmente nos jovens, é muito cansativo. Porque você fica lendo e você não entende nada. Pois é. E se você pega uma prova que já foi feita antes... Eu, por exemplo, eu peguei uma prova, eu tô estudando para o SSA agora. Eu peguei uma prova de uma colega minha que já tinha feito. Eu comecei a perceber que, do meio pro final, tinha muitas questões fáceis. Porém, ela não conseguia acertar. Mas por quê? Por causa do cansaço. Porque ela leu tantas questões, já pensou tanto, que chega meio pro final, é meio que... Não é que ela desistiu. É porque ficou complicado de ler e entender, entendeu? E compreender. Afeta a sua compreensão, porque você já se esforçou tanto no início tentando ler o texto, tentando interpretar, que você não consegue mais interpretar uma questão fácil. Que às vezes pede uma besteira, uma vírgula, uma acentuação. E é um jogo que o Enem, a SSA e outros vestibulares fazem, porque eles têm noção disso. Então, eles botam ali questões fáceis logo no final, sabe que você já tá cansada no começo. O que entra uma dica de você começar primeiro as questões mais fáceis em vestibulares ou em provas, para depois ir para as mais difíceis. Porque você já descarta essas que você vai ter certeza que tá garantida e parte para as outras mais difíceis. Boa Exato. dica, amiga. Uma dica também é você tentar ver sua área de conhecimento. Porque pela sua área você vai pelas questões mais fáceis. E aí depois você faz as que você tem dificuldade. Exatamente. Uma boa importância da leitura para isso, para descobrir a nossa área, é tipo, a gente desenvolve a nossa personalidade e a nossa identidade lendo.
Uhum. Com Tu, certeza. por exemplo, a gente tem um tipo de leitura diferente da tua. Vou nem falar. Eu vou nem Abafa, dizer, ficar calada. Abafa. E aí, Oh. cada um tem seu tipo de leitura e existem vários gêneros que abordam e discutem sobre isso. Sim. Então você tem que se encontrar na leitura. É muito Não é bom só se você encontrar, pegar né? um livro, vou ler por obrigação. Não é isso, Vai leitura ficar não chata é a isso. leitura, vai ficar aquele negócio, Fica eu vou ler vai ser depois. maçante. Entendo. E eu, assim, eu me acho uma prova viva disso, porque, assim, tô dizendo que eu não tinha personalidade antes de ler. Porém, quando eu comecei a ler certos livros que era minha praia, no caso, que era uma coisa que eu me identificava, eu comecei a pegar também características dos personagens que pra mim são minhas ídolas, entre aspas, tá entendendo? A gente se baseia. E aí a gente Uhum. se baseia e não quer dizer que eu encontrei totalmente minha personalidade, porque eu ainda tô moldando. Porém, isso tá influenciando muito positivamente pra Ainda mim. aqui no Pradões. Ei! Padrões pra gente se estruturar, né? Exato. E a escrita também ajuda muito a leitura. Sim, Escrita com é maravilhoso, o repertório. esse Ajuda negócio. também até em relações sociais. Uhum. Tipo, eu e a Alicia, por exemplo, a gente se virou amigas. A gente virou amigas por causa de livros. Nossa, foi muito aleatório. Foi, porque eu não A conversava gente com nunca vocês. tinha trocado uma palavra. A gente vivia na mesma sala fazia 2 anos. E a gente nunca tinha trocado uma palavra. A gente primeira conversa começou. foi sobre livros. Foi sobre livros. Aí quando tá lá, Alice, a gente, que é isso? Nossa, verdade. Muito Então, fino. os livros, eles ajudam muito nas nossas relações pessoais e também no nosso desenvolvimento. Uhum. Exatamente. Acadêmico e sócio. E isso Eita, melhorou social. muito minha Social. escrita, na minha opinião, porque eu, assim, minha escrita era boa, mas quando eu comecei a ler mais e tal, eu fiquei viciada realmente, porque quando eu encontrei o meu gênero, eu lia, e aí eu comecei a escrever poemas. E eu percebi o quanto a minha escrita era boa, tá entendendo? Não é, eu acho que foi um dom, de certa forma, que desencadeou em mim a partir disso. Então você pode descobrir os seus dons a partir da leitura também. Tá entendendo? Que antes estavam cobertos ali, encadeados e vão aparecendo. Mas eu acho que a gente tem que falar também sobre os desafios que é ler hoje em dia. Sim. A gente falou sobre celular, a gente falou sobre várias outras questões. Mas hoje em dia livro tá muito caro. Muito caro. caro. Virou um hábito de gente rica. É verdade. E as bibliotecas hoje em dia, aqui no Brasil, pelo menos, não são muito utilizadas. Pelo menos as que eu vejo que, tipo, Recife tem algumas, mas eu não vejo, tipo, todo mundo, bora fazer um mutirão na biblioteca. Não tem muito isso hoje em dia. As escolas hoje em dia também não têm essa disponibilidade de fazer uma biblioteca para os alunos. Sim, e se Exatamente. tiver, os livros são um pouquinho ultrapassados. Muito. Só um pouquinho. Mas serve como leitura também, nada contra. Estudem também livros, esqueci agora o nome. Nossa, esqueci o nome, aqueles Educacionais. educacionais e aquele Didáticos. negócio de Úrsula também, esqueci agora. Paradidáticos. Paradidáticos e clássicos clássicos. brasileiros, é muito bom também. A escola também tem uma grande influência nisso, né? Porque não são todas as escolas que botam paradidáticos para os alunos lerem e fazem uma interação com isso. Porque às vezes os professores passam, mas eles, tipo, não pedem nada. Só lê por obrigação. Depois vou fazer uma prova sobre isso. Não é sobre isso. E às vezes os professores nem leram antes aquele livro pra Exato. abordar, Nossa, tá entendendo? sim. Que É horrível. terrível. O que vira algo maçante. Quando nós somos obrigadas a fazer algo que a gente já não queria e continuam reforçando isso O desânimo aumenta, parece. desanima muito. quando a gente É tá muito lendo. chato você ler uma coisa que você não tem costume e só é obrigado a ler pra conseguir uma nota. Entende? Não é muito legal, não. Entra a filosofia e Ei! entra aquele pensamento, não vou lembrar o filósofo, mas a gente estudou esse ano, que é aquele Putz. Paulo Freire, lembrei. Sim. Que é a educação que é só jogada. Uhum. Não é sobre isso. É aquele banco, né? Você vai depositando conhecimento, depositando, como se fossem robôs. Não tem aquela troca, né? De Não, conhecimento. A interação. Porque, querendo ou não, a gente não aprende tudo só decorando. Uhum. Porque decorar você não vai aprender nada. Então, a gente tem que decorar... Decorar não. Boa, amiga. A gente tem que aprender por meio de outras coisas. Como, por exemplo, as nossas feiras literárias, Literárias, feiras literárias, físicas. sim. Elas ajudam demais no nosso aprendizado. Uhum. Pois é.
Eu vou dar uma dica agora pra vocês, não sei se vai servir, mas pra mim serve. Quando geralmente entra um paradidático, que eu já sei que não é muito a minha praia, não é muito o meu gênero que eu vou gostar, eu tento ler ele não com olhar de tipo, tô lendo por obrigação, porque eu preciso ler, mas eu tento ler tipo, pode ser que eu tire algo que eu vou gostar, o que eu vou usar futuramente, tá entendendo? Tem um livro que eu li no 6º ano, acho que foi 5 Minutos, de José de Alencar. E eu comecei a ler com essa ideia de que, tipo, talvez eu vá gostar de um romance. E até hoje eu lembro, eu gosto muito desse livro, tá entendendo? Não é um livro infantil, ele é considerado um clássico, porém ele tem uma linguagem um pouco rebuscada, mas ele é muito bom, se você ver. Se o seu gênero for romance também, tem isso. Úrsula, pra mim também, foi um livro que, tipo, no início eu fiquei, ai, tenho que ler esse livro, porque ele é muito descritivo mesmo. Tinha, acho que umas 5 páginas inteiras Capítulo inteiro. de cenário para descrever um campo, sabe? Então, ele é muito descritivo. Mas a história, com o passar do tempo que eu fui lendo, eu fui me interessando. Porque, por mais que seja uma história foi em 1500 ou 1800. 1800? Ah, 1800? Pronto, em 1800. Era uma história boa, com uma linguagem um pouco ultrapassada, mas dava para entender. Entende? Aí a história também se juntou, aí ficou aquele, ai, que legal, o que vai acontecer depois, sabe? Ai, A gente queria saber o final, o plot, tudo isso. Nossa, é muito bom, por favor, leiam, tem um plot maravilhoso. Eu, pelo menos, amei o Sem plot. spoiler. Sem spoiler, mas é muito bom. Tem um livro que me marcou muito também, que foi influência da escola, que foi A Vida na Porta da Geladeira. Nossa, sim, eu chorei muito quando eu li o Você abriu a memória, não foi? Nossa, sim. Amiga, eu li de demais. noite esse livro. Eu lendo, né? Eu li, acho que no mesmo dia, eu fiquei lendo. Quando foi de noite, eu cheguei no final, eu comecei a chorar. Tem um plot muito bom. Muito, E assim, muito. não é um livro difícil de ler, porque ele é um livro atual. E ele tem poucas páginas. Ele tem Muitas poucas páginas. E fala, querendo ou não, da relação da mãe e da filha. Então, é algo que você se interessa. Porque você sempre vai ver no livro o que você tá passando. E a linguagem também não é muito difícil. É uma linguagem Não é cotidiana. difícil. É tipo Ele lembretes. é como se fosse post-it. Sim, post-it na geladeira. Recados em post-its. Achei que meu coração deu uma É dor muito aqui bom. agora. É muito bom. Me marcou muito esse livro. Quando eu era mais nova, eu lembro que minha mãe tinha comprado A Menina que Roubava Livros, é do Mark, eu não sei o segundo nome dele, enfim. Que é, o livro conta a história A Morte e a Narradora. Ela narra a história de uma menina que se passa no período nazista, ela não é judia não, mas ela se passa na Alemanha, tá entendendo? E aí não é spoiler porque isso tá na sinopse, mas logo no início, quando ela tá indo, ela é adotada por um casal de alemães, né, tá certo? Alemães. Que é isso, Alemães. Orgulho de pessoas de português. E aí, quando ela é adotada, o irmão dela morre na viagem. E aí, a partir daí que a morte começa a observar ela. Porque ela rouba um livro que é chamado O Manual do Coveiro. Ela não sabe ler, mas com essa família que ela é boa, essa família pra ela, porque demonstra um afeto por ela, só que de uma maneira diferente, com um pouco de xingamentos aí, entendeu? Mas, enfim, ela é muito boa, muito triste a história e aborda principalmente esse período do nazismo, o que é muito importante você saber. Foi uma tragédia mundial, enfim, né? Histórica. Além disso, os livros também têm influência na educação, porque Sim. a gente aprende muita coisa com os livros. Por exemplo, o Menino do Pijama Listrado. Sim. A gente vê Incrível. o que aconteceu durante aquele período histórico lendo aquilo. Pois Então a é. gente acaba viajando para outra época e É verdade. entende sobre várias coisas. Por incrível que pareça, eu gosto de vez em quando eu tô no TED ou quando eu vou estudar, de ler o livro de história. Por incrível que pareça, vem um negocinho, vai ler. Fui. Tipo, quando eu tava estudando Renascimento. Obrigada. Renascimento, eu vi as videoaulas, mas eu também fui ler. Cara, parece uma fofoca histórica. É incrível. Sim. Porque eu fiquei tipo, tá, tem o Renascimento. É Renascimento, né? Renascimento. Ah, tá. Tem o Renascimento lá e a gente vai ver os pintores da época. Os mais famosos que tem, Da Vinci, Michelangelo. Fofoca de Michelangelo, gente, incrível. Tu lembra que fofoca de Michelangelo? Eu tô botando no grupo. Foi eu. Foi. Cara, foi fiquei incrível a fofoca chocada. de Michelangelo. Chocada. Leiam e vocês vão entender por quê. É muito bom. Tipo, tem também as fofocas deixa eu pensar aqui, a fofoca boa. Ai, meu Deus, tem que me lembrar de toda a aula agora. Eu achei Esqueci engraçado agora. nessa... Lembra, tenta lembrar.
Ai, amiga, vai falando que eu vou lembrando aqui. Eu achei engraçado a parte de Galileu Galilei. Que ele... Pronto, Vai, lembrei. lembra. Era sobre isso que eu ia falar também. Ah, era? Era. Porque ele lembra a teoria... Não, então, ele cria a teoria da translação, né? Translação e rotação. Não, translação. Porque ele reafirma a teoria de Copérnico. E aí, só que a igreja fala, não, você não pode saber de muita coisa, não. Aí pega e você vai morrer na forca. Aí ele fala, não, foi tudo ilusão da minha cabeça, Tudo assim. foi do vozes, moço, desculpa. Foi. Tô meio doido Aí da chega cabeça. outro carinha, que eu esqueci o nome dele agora. Copérnico, não? Copérnico vem antes. Não, é depois dele. É outro carinha. É André alguma coisa. Não lembro. Que ele foi lá e falou, pois eu vou provar de novo também, tô nem aí pra igreja. Foi lá e falou, isso aqui tá certo, você que aguente. E morreu. Infelizmente. Infelizmente. Mas ele foi corajoso, pô. Eu lembro dessa aula. Enquanto o Galileu chegou lá, não, foi vozes. Desculpa. Não, ele foi esperto, morreu. Foi esperto, mas o outro chegou lá. Que se dane a igreja. Eu vou aqui, ó. Aguente. Engula. Isso aqui tá certo. Ó, pra você Ele aqui, ó. apresentou e não tirou a ideia dele. O presentinho dele foi queimar a fogueira. Foi fogueira ou foi Não, acho que não foi Foi fogueira, esquartejado. Foi Foi não, foi foi enforcamento. esquartejado. Gente. Foi esquartejado. Foi? Esquartejado. Não foi morto, basicamente. Morreu, né? Morreu, né? Morreu, né? Mas do jeito que eu não lembro. Eu descobri também que Michelangelo e Leonardo da Vinci eram inimigos. Sim, tinha uma Eles tretinha tinham uma neles. rixa enorme. E que Leonardo da Vinci era um como é? Sabe aquele Todo Mundo Deu Cris? Que o marido da Rochelle tem 2 maridos? Tem 2 empregos? Pronto. O Leonardo tinha 2 empregos também. Ele tinha muito emprego. Tinha Ele era dois, não, mais- tinha vários. Época isso, Era da porque época, amiga. Um monte de gente fazia várias É coisas. universalismo. Universalismo. É. Todo Conhecimento mundo em tinha várias vários áreas. empregos. Tipo, Michelangelo, por exemplo, ele era arquiteto, ele era pintor, ele era escultor, ele era não sei o que, lá, era muita coisa. Muita coisa. Não, era Da Vinci, que era... Não, Da Era- Vinci não, era Da é, Vinci. é porque eu tava pensando. Só que Michelangelo É também porque Da Sim. Vinci ele também tinha uma profissão a mais. eu acho que ele era físico, era Era matemático. físico, era Era alguma do coisa tipo. com Acho que isso. eram os dois. Se duvidar era mesmo. Se duvidar era mesmo, porque, nossa, ele Era é muito. multiuso. Bora. Era multiuso. Eu tinha assistido... Quando fui estudar pra prova, eu assisti Débora Ladin, que ela faz perfeita, conteúdo sobre viu? Estudo. história. E é muito engraçado como ela aborda, É porque ela muito usa bom. memes e tudo mais pra abordar E ela história. usa Sim. livros também. Livros. Sim. Ela usa muito livro. E vários exemplos também de históricos. Ai, é muito bom. Exatamente. Mas é muito bom. Ficou quentinho agora, só lembro as fofocas agora. Fofocas históricas são as melhores, gente. Sim. E tudo isso a gente pode ver através dos livros, né? Uhum. Porque eles dão isso pra gente. A gente se comunica com os livros. A gente não apenas lê. Verdade, a gente vai aprendendo, a gente vai A gente aprende vivenciando a aquela linguagem, a história. gente aprende várias coisas. Exatamente. É uma relação ali de afeto. A gente Tá vai entendendo? morfando no Recíproca. livro. Você dá afeto, ele te dá afeto de volta. Choro, ele te dá Choro. de volta. Ele te Raiva, dá ele choro. te traz raiva de volta. É muitas emoções num livro só, gente. Nossa, E querendo ou sim. não, você se conecta com o personagem, né? Sim, Uhum. conecta muito. Eu senti o que a personagem sentiu quando eu li o livro da A Vida na Porta da Geladeira. Sim, por exemplo. Nossa, eu senti também. Eu Tem lendo minha muitos lágrima personagem correndo. que eu sinto, assim, o personagem. Eu me identifico demais. Nossa, é verdade. E aqueles recadinhos, os últimos recadinhos dela. Ai, não, O meu coração ficou assim, ó. eu vou chorar aqui. Nem fale sobre isso. Leiam, por favor, leiam. Leiam, gente. Esses livros, assim, às vezes que você pensa que não dá nada, eles dão muita coisa, Dão muita porque a coisa. capa engana. Eu não Sim. julgo um livro pela capa. Apesar que eu Verdade. julgo, de certa forma. Porque quando a capa é muito feia, eu não gosto de ler, não. Meu Deus. Eu não gosto, não, muito não. Tem que- tem que Péssimo, conquistar. Deus tá dando um péssimo exemplo, meu. Ó, shh. Tem que me conquistar a capa, tá entendendo? O negócio é a história, amiga. A história Isso tem é um, um problema. tem um tá, molho. da Aí, outro sociedade atual. problema, tá vendo? É o Que você só consegue ler quando lhe interessa. É, não é assim não, meu amor. Mas tem que ter tudo isso, tem que ter como é, propaganda do livro na própria capa. tem Sim, que meu ter. amor, você ia ler Úrsula? Sim, a capa Não, é bonita. a capa Não, desse a lado capa é é bonita, Tá, é bonita, gente. mas você ia ter o conteúdo lá. Você ia ler, Úrsula? Com aquela capa dela, a primeira capa A dela. primeira capa oficial. A primeira capa dela? Não, você A não ia primeira ler. capa feia, né? É horrorosa. Você não ia ler a primeira capa dela. Não, mas eu leria. Com a segunda, não com a Não, primeira. não, com a primeira. Com a primeira? porque parece um negócio clássico, renascentista. Eu me interessaria por isso. Sim, Eu verdade. gostei daquela Pronto, que era do gostos com museu. gostos. Era Mas um- você não leria, que eu te conheço. Tu não leria, não. Leria. Tu ia jogar e falar, ai, que negócio feio, não sei o que, isso aqui lá. Eita, cara, Ai, fazer para isso. com isso. Isso me lembrou agora, porque esses dias eu tava vendo TikTok e tudo mais, e aí
estourou um pouco sobre Dom Casmurro. Sobre Capeto traiu o Bentinho ou não traiu. É, E aí eu quero ler Dom Casmurro justamente por isso, porque tá influenciando, tá me influenciando. eu acho que eu tenho, amiga. Só que ele é bem velhinho. Tem. Ah, me Livro. empresta depois. Muito, muito velho. Tipo, assim, ó. Eu leio. Eu gosto de livro velho. Eu também, só que eu não tenho muita paciência, não. Geralmente, quando eu tô desmotivada, aí eu tenho várias influências no Instagram e outras redes sociais que eu sigo. E elas estão sempre postando sobre resenhas de livros, e livros que elas gostaram, livros que elas não gostaram, e enfim. Tem vários podcasts também que resumem o livro. Pra aquele pessoal que não gosta de ler, Sim. ele tem audiobook, Audiobook. também agora. É Audiobook. muito Minha bom. tia ama Eu li o audiobook. do Percy Jackson. Não porque eu não tinha o primeiro livro, é por isso que eu Aham. li. Porque eu não conseguia achar na internet, tá? Aí eu li o É audiobook. verdade. Internet, por favor, vamos aumentar o negócio A pra livros, né? A biblioteca, bibliotequinha, por favor. Pelo amor Mas de Deus. tem, gente, eu vi esses dias por uma influencer que eu sigo, ela falando que tem um site agora, que é uma biblioteca com mais de milhões de livros de graça. Tipo, Pois não eu são não só encontrei, aqueles não. chatos, tá entendendo? Tipo, eu fui entrar em não sei se... Não vou divulgar o aplicativo pra depois de falarem mal, mas foi um aplicativo aí que eu entrei e o povo falando, nossa, tem vários livros pra você ler de graça, sabe? Tipo, eram livros de séculos passados, mas tipo, não eram livros clássicos, livros bons, eram livros chatos, muito chatos. Aí eu não gostei e desinstalei. Mas tem outros aplicativos que disponibilizam livros de graça e autores que publicam lá de graça, atuais. Isso me lembra. Desculpa, eu tô falando muito. Isso Tudo me bem, amiga, lembra. pode falar. Pode Isso- falar. Isso me lembra um aplicativo que, assim, ele é julgado, porém, ele é muito importante para a formação leitora de várias meninas e vários meninos também, que é o Wattpad, que são autores brasileiros que Nacionais. ou nacionais e internacionais também, que postam seus próprios livros ali. E que muitas vezes viram livros físicos que são vendidos. Por exemplo, ano passado, uns anos atrás, eu tava. Uns anos atrás. Ela não é melhor, não. Eu li uns 2 livros e eles foram lançados atualmente e bombaram. Inclusive, estavam na Bienal desse ano do Rio de Janeiro. Entendeu, gente? É muito Mas é Legal. verdade, ele tem uma influência muito grande porque os jovens hoje em dia, eles acessam esses aplicativos e do que procurar livros físicos. Por causa disso também. Renda. Complica. Tem um aplicativo que ele não disponibiliza livro, mas Bota a gente anotar. comenta de livros Ah. nele. Então não quero falar, não. Qual? É Quero aquele. É o Scooby. Ah, eu sei tenho. qual é, Porque, sei qual é. querendo ou não, ele cria uma comunidade. Porque várias pessoas comentam sobre os livros que elas estão lendo. E aí você se interessa nisso. Tipo, por exemplo, a gente tem a opção de fazer uma resenha crítica sobre o livro. Eu sempre faço. Que legal. Eu sou muito crítica. Eu parei um pouco de fazer Aí- sem tempo de ler. Uma pessoa veio comentar na minha resenha dizendo: Nossa, que legal, vou ler por causa da tua resenha. Aí eu, caramba, isso Que legal. muda as pessoas, isso influencia. Isso é muito bom. Deveriam existir mais aplicativos assim. Exatamente. De vez em quando eu quero ler um livro, eu entro no Scooby pra ver como é que as pessoas estão falando daquele livro e leio. Eu li uns 2 livros por causa também das resenhas do Scooby, são muito bons. Toda vez que você entra, ele tem uma mensagenzinha boa de filósofo, sociólogo, Isso ele dá escritor. repertório também. Que É muito legal. É bom. muito bom. E por falar em influência, também tem aquele negócio que tinha antigamente, que era... Nossa, esqueci agora o nome do que eu ia falar. Poxa, era o negócio do Itaú que eu falei antes de aqui. Ah, foi A a propaganda. propaganda. A propaganda do projeto, Itaú, né? que tinha os projetos de leitura que tinha antigamente. E hoje em dia não tem muito, mas deveria voltar, viu? Porque, tipo, quando eu era mais nova, eu e minha mãe participavam muito pra conseguir os livros. Eu tenho uns 3 lá em casa Era- só sobre. Eles liberavam as enquetezinhas, né? Umas pesquisas. Sim, Isso, sim, sim. era A gente, pesquisa. a gente ganhava. Ah, era muito bom, minha Era gente. muito bom. Eu sei várias histórias decoradas de tanto livro que eu tinha desses negócios. Voltem, por favor. É bom Era muito também legal, era muito legal. essas empresas privadas e o governo Uhum. fazer essas campanhas, porque ajuda a gente a se conectar mais com outras pessoas e eu já falei sobre isso. Já fala, mas pode falar de novo, meu amor. Não tem É porque- problema não. Tipo assim, os livros, eles dão pra gente uma realidade totalmente diferente. Eles se transportam pra outro Isso. universo. E querendo ou não, quando alguém te disponibiliza isso e você tem a oportunidade de ler, de conhecer, você acaba ficando viciado naquilo. E é muito bom porque às vezes pode te ajudar num problema em casa, às vezes pode te ajudar num problema na escola, te ajuda de vários modos. Uhum. E tem uma frase que eu acho muito linda, que é tipo assim,
Quem não lê, vive uma vida, mas quem lê livros, vive mais de 1000 vidas. É muito caramba. lindo Boa essa frase. Eu vi no Scooby, tá? Caramba, essa daí, meu amigo, transcendeu agora. Exatamente. Demais. Tipo, eu só dos livros eu já vivi em outros universos paralelos, já vivi em universos futuros, no passado, ou no presente alternativo, já vivi em várias vidas, gente, tá entendendo? Só de ler livros é maravilhoso. Ele transporta pra outros universos, é perfeito. E os livros, eles ajudam a te entender outras pessoas, por exemplo. Tipo, livros de psicanálise, de psicologia. Eles te ajudam a entender o comportamento humano. E às vezes você que é antissocial ou que não gosta muito de interagir com outras pessoas, acaba aprendendo isso e vivendo socialmente melhor por causa disso. Uhum. Boa, amiga, brilhou. Eu lembrei de uma pessoa que me disse isso. Eu também me Eu lembrei também essa lembrei agora. essa pessoa. Você acaba ajudando a pessoa. Você lê, mesmo que seja um gênero que você... Calma, vou recapitular o que eu tava falando. Vá. Pode ser um gênero que aparentemente as pessoas não sejam muito... Ou as pessoas não sejam tão incluídas naquele gênero, mas se você gosta, você pode ajudar de diversas maneiras a partir dele. Todos os gêneros, terror, suspense, romance, psicanálise, psicologia, tudo isso você pode estar ajudando a pessoa. Eu gosto muito da coleção 100 minutos para entender um filósofo. Me ajudou muito em filosofia. Gostei. Tava querendo ler uns livros aí de psicanálise, porque eu tinha lido um livro de romance que ele citava sobre isso, inclusive eu aprendi umas coisas sobre psicanálise nesse livro, e aí eu tava querendo entrar nessa área também. O que isso diz que, tipo assim, um gênero totalmente diferente pode te influenciar e entrar em outros gêneros que vão te influenciar e te ajudar futuramente. Exato. Exatamente. Gostei. Eu fico muito feliz quando eu tô lendo um livro e ele cita um livro que eu já li anteriormente, tá entendendo? Sim. É muito bom. Tipo, os livros do SSA que eu tava lendo, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, citaram, no caso não é o livro em si, é uma resolução, coisas comentadas sobre Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. E aí ele cita Boca do Inferno, que é outro livro que o SSA passou. Que legal, eles se interligam. É, Que legal, gostei. Muito bom, muito bom. Eu fico, meu Deus, já li esse livro. Aí eu fico feliz. É, né, gente? Acho que é Então é isso. isso. Tem muita coisa já que a gente falou sobre. e ocupamos muito tempo. Se Pois pudesse, a gente passava o dia todo falando. Bem capaz, viu? Vocês dois aqui, minha gente, livro até. Ah, claro, né? Então, por favor, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam e acompanhem cada vez mais como eu posso dizer, esse caminho com a gente, nesse trajeto que a gente está com vocês. Curtam e comentem, deem também suas opiniões sobre. Sim, citem livros que vocês gostem, Deem queiram que outras sugestões pessoas de leiam. temas, que é bom também. Sim. Eu quero, só pra terminar, quero sugerir algumas influências. Quem quer caminhar nesse caminho da leitura, Meidalê, no @Meidalê, no Instagram. Tem Livre Resenhas, que ela tem um podcast que também é chamado de Poesia Ansiosa. E... Ai, eu já vi! Sim, eu escuto, é muito bom. E Ana Júlia também, que tá no Instagram, ela é muito famosa. Ela geralmente faz entrevistas perguntando qual foi o último livro que você leu, ou qual é o livro que você menos gosta ou mais gosta. É muito bom. Na Bienal tem um monte de influencers que Sim. fazem isso, que eles fazem umas perguntas pra pessoa e aí dão livros É um Kindle. como... Ai, gente, me ajuda aí. Eu esqueci o nome da Como palavra. que é, menina? Recompensa. Ah, tá. Pensa. Tem aquela trend de R$2 ou uma caixa misteriosa. Aquela caixa cheia de livro. Aí eu Ninguém me oferece isso, tá vendo? Pois é. Infelizmente, Eu não vou no temos sorte. shopping, na livraria. Influenciadores fico olhando assim, por favor, venham pra Recife fazer isso. Por favor, Exatamente. precisamos. Então é isso. É Espero isso. que tenham gostado do episódio de hoje.